noite, boa noite. Só um minutinho. Boa noite, Neves. Boa noite, Val. Boa noite, pessoal que está entrando. Hoje uma live super especial com a Roseli Palu, da Território Modas. Oi, Bá. Oi, Elisângela. Só um minutinho, a gente vai iniciando e a gente já convida aqui a Roseli para entrar, que eu já vi que ela está aqui. Eu já vi, Roseli, já estou te chamando. Vamos chamar a Roseli. E te mandei a solicitação de novo, porque entrou uma outra também junto. Alguém clicou errado. Olá! Olá, tudo bem, Mônica? Deu certo, boa noite, Boa tudo bem? noite. Que prazer recebê-la! Prazer é meu. Nossa, na casinha do Semec de Pompeia, né? Sim, Que delícia! Eu tava dando tempinho para o pessoal já ir entrando, mas a gente pode ir fazendo um esquenta aqui, bater um papinho antes, sim. pra gente, né? Eu queria primeiro fazer uma introdução um pouquinho, né? Que a gente tem essa série de lives que a gente está fazendo, além do óbvio, né? Que são as lives do Semec de Pompeia, que são as lives para gente que a gente está convidando mulheres empreendedoras para falar um pouquinho do que é esse além do óbvio, né? Para contar um pouquinho das histórias, para mostrar um exemplo um pouquinho de como que elas fazem acontecer, como elas fazem a diferença, né? E aí a gente teve uma primeira em março com a Mae Cunha do Grupo Orion, tá no nosso IGTV, é só a gente clicar lá no IGTV do Semec Pompeia. E agora a gente tem o prazer de trazer a Roseli Palu, da Território Modas, né, de Quintana e de Pompeia, para falar um pouquinho sobre a história dela para a gente, né? Queria aproveitar a oportunidade, agradecer a Associação Comercial de Pompeia, na pessoa da Val e todas as meninas que devem estar aqui dentro. Agora eu perdi, não consegui mais ficar. Eu estava dando um aceninho para todo mundo que estava entrando, agora eu não consegui mais acompanhar, mas queria agradecer todo o pessoal da Associação Comercial, toda a diretoria, né, pela a oportunidade de acolher o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura em Pompeia, né? A gente consegue fazer um trabalho muito bacana graças à Associação Comercial e todo o apoio que a gente tem. E fazer um convite a todo mundo que está assistindo e que ainda não faz parte do nosso conselho, todas as mulheres que estão assistindo, a participar e aí conhecer um pouquinho do nosso trabalho. A Roseli é da diretoria da Associação Comercial, né, Roseli? E também é conselheira nossa desde o comecinho, desde que a gente começou lá em 2019, né? Porque eu falei comecinho, parece que já faz um tempão, né? Mas desde 2019 para a gente já conseguiu fazer tanta coisa que parece que realmente que faz um tempão e a gente é muito orgulhoso disso, a gente adora falar sobre isso, né? Então, boa noite a todo mundo que entrou, boa noite, Roseli, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que estão aqui, né? Que estão dedicando esse tempinho para ouvir um pouquinho da minha história. Então, assim, a minha gratidão a todos que estão aí. Minha gratidão também ao SEMEC pelo convite, Uhum, Associação Comercial, que está sempre com a gente. Então, assim, agradecer por esse momento, né? uhum, uhum. Que privilégio, né, que a gente tem de estar te ouvindo um pouquinho. Tá me ouvindo? Deu uma falhadinha aqui. Vou Estou esperar um ouvindo. pouquinho, que acho Você que não a está conseguindo me conexão ouvir bem? deu uma oscilar. Tá ouvindo, tá ouvindo. Está mais pertinho aqui. Tô, agora sim. Tava dando uma travadinha. Sim. Qualquer coisa você me ouve. Tá bom. Agora está Então, melhor? eu já fiz os agradecimentos, né? A gente tá melhor. Às vezes dá uma travadinha, Roseli, mas aí a gente dá uma pausinha e te espera, não tem problema, Tá bom. né? A gente queria entender, começar entendendo um pouquinho da sua história, né? Então, conhecer um pouquinho mais da Roseli, né? A gente queria que você falasse um pouquinho de você, né? Então, assim, primeira pergunta, quem que é a Roseli? Eu sei que, assim, a maioria das pessoas que estão aqui sabem quem é a Roseli, mas talvez não saibam de algumas coisas, né? Que eu tive o privilégio de conhecer e hoje vou ouvir um pouquinho mais, né? A Roseli, eu já vou apresentar, ela é mãe de 3 lindos meninos, né? Um deles que eu conheço melhor, assim, que é minha paixão, eu sou apaixonada por ele, eu falo que eu quero meu filho, assim, educado e lindo e gentil, simpático, né? Os outros Obrigada. acredito que são iguais, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas como é importante a família, né? Então vou deixar você se apresentar, não vou ficar me apresentando. Quem que é a Roseli? A Roseli, eu vim de uma família muito humilde. Nós éramos em 8 irmãos e morávamos no sítio. Então, assim, eu tive pais muito simples, muito humildes, e eu vivi no sítio até os meus 15 anos. Então, eu nasci em Pompeia, logo depois meus pais se mudaram para Quintana, e a gente morou lá, eu morei até os 15 anos. Hoje eu tenho 52 anos, né? Sou casada há 30 anos. Como a Mônica já disse, eu tenho 3 filhos, o Pedro, o João e o Paulo Ricardo. São, assim, minhas joias. Hoje eu resido na cidade de Pompeia e estou no empreendedorismo há 29 anos. Há 29 anos eu abri a minha primeira loja. Acho que é isso, assim, Um tempão, né? Que interessante. tempão. Uhum. Conta um pouquinho para a gente, Roseli, que a gente conversou um pouquinho, né? E aí você contou um pouquinho assim da sua adolescência, né? Um pouquinho da infância e adolescência. Como que eram os seus sonhos, assim? Porque assim, você tem uma loja que é assim, fantástica, que acompanha as tendências, que acompanha as modas, e eu sei que esse olhar apurado sempre teve, sempre te acompanhou. Como que foi o desenvolvimento desse olhar apurado, assim? Conta um pouquinho. Eu acho que é algo que veio desde a minha infância, Mônica. A gente, assim, pela condição financeira dos meus pais, nem sempre eles poderiam comprar roupa pra gente. E eu sempre fui muito vaidosa, desde criança, sabe? Eu tinha vontade de ter Uhum. roupas bonitas, de poder me arrumar. E muitas vezes eu ganhava roupa das minhas amigas, que tinham uma condição um pouquinho melhor, e eu chegava em casa, eu ia mexer nessas roupas, eu ia mudar, eu queria mudar, eu ia tingir. E sempre apaixonada pela roupa, pela confecção. Eu lembro que a minha mãe tinha uma máquina de costura lá, às vezes eu comprava um retalho, e eu queria costurar uma roupa para mim, e eu ia na escola, assim, eu via as professoras bem vestidas, nossa, aquilo lá me enchia de alegria. Era algo assim que mexia comigo, visual. A roupa, a aparência. E eu fiquei Uhum. assim, cresci assim, com esse desejo, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, eu arrumei meu primeiro emprego e vim trabalhar. Meu primeiro emprego foi aqui em Pompeia, na Jazan, né? E hoje, na época era exportadora Pompeia. Uhum. Trabalhei por Uhum. 3 anos e meio ali e depois eu arrumei um emprego em Marília, numa loja lá. Trabalhei por 3 anos, mais ou menos uns 3 anos nessa loja. E aí foi onde eu me encantei. Eu vi as roupas, né? Eu vi as marcas. E eu fui Uhum. trabalhar numa seção infantil lá em Marília. E aí, em pouco tempo, segundo, terceiro Uhum. mês, eu já comecei a me destacar como a melhor vendedora.
eu comecei a fazer vitrine, o gerente pedia para eu estar fazendo vitrine. A hora que eu ia fazer essa vitrine, eu olhava assim e falava, nossa, é isso que eu quero para mim. Nossa, sabe, você faz a vitrine, você olha aquilo e fala, nossa, amei isso. E aí começou a brotar dentro de mim esse sonho de ter uma loja, de poder trabalhar, ajudar na aparência das pessoas. E aí, quando foi em 90, eu me casei e voltei para Quintana. Aí eu voltei, fiquei desempregada por um ano, Hum. né? Aí eu fiquei assim, pensando, mas esse sonho dentro de mim, se alimentando de que eu queria ter uma loja. Aí eu tenho uma cunhada, né, que morava próximo, a Maurina, que é muito caprichosa, e ela sabia costurar. Aí, na época, eu conversei com meu marido, ele tinha feito acerto do serviço, eu falei, eu tenho sonho de abrir uma loja, né? E ele, como sempre, apoiando nas minhas loucuras, falou, vamos abrir. Aí a gente convidou a Maurina para ser a sócia. Aí, como que a gente começou? A Ah, gente sim. começou confeccionando. Ela costurava e aí ela foi me ensinando algumas coisas. E a gente começou confeccionando roupinhas infantil. Então, eu me lembro que a gente pegou, assim, um cômodo da minha casa, um quarto, e Uhum. montamos a lojinha. Meu marido construiu os móveis à noite, ele fazia à Uhum. noite os móveis, eu ia lá, ajudava. E a gente ficou por uns 2 meses costurando essas roupinhas infantil. Aí depois a gente foi até São Paulo e fez a primeira compra. Pegamos uma perua Kombi do meu cunhado, fomos para São Paulo e fizemos a primeira compra. E o que assim, que me incentivou a montar essa loja em Quintana? Porque, assim, uma cidade de 6 mil habitantes, né? E como eu trabalhei em Marília, eu Pequenininha. conheci Uhum. pequenininha, né? Eu conheci muita coisa Pequenininha. bonita, marcas boas, né? E eu falava assim, nossa, eu gostaria Uhum. de trazer isso para as pessoas de Quintana. Eu tinha aquele Uhum. desejo de trazer essa mercadoria com mais qualidade, com moda, com estilo para a cidade. Enquanto que as pessoas nem Sim. sempre acreditavam nisso, né? Muitos falavam, é loucura. Mas nós acreditamos. Uhum. Loucura de investir numa cidade tão pequena, trazendo marcas e trazendo produtos de qualidade, é isso que as pessoas Sim, achavam que era um risco aí investir, acreditar numa cidade tão pequena, tal, sim, né? Mas que ao mesmo tempo Quintana é afastado de Marília, né? Para as pessoas irem com certa frequência não é tão fácil, é igual Pompeia também, né? A gente não consegue ir tanto, né? Então se a gente tem uma opção de qualidade, né? A então, gente mas quando eu prefere comecei, era o permanecer na contrário. cidade. Porque assim, a gente ficou naquele espaço, a minha cunhada ficou comigo por uns 6 meses, depois ela saiu da sociedade, e eu fiquei naquele espaço pequeno de um Uhum, quarto por uns 2 anos e meio. E a gente começou a uhum, construir do lado, eu tinha um terreno do lado da minha casa. E as pessoas falavam assim, é loucura, por quê? As pessoas vão para Marília, as pessoas vão para Pompeia. E com o passar do tempo, Mônica, eu consegui reverter essa situação. Então, assim, foi muito legal, porque eu comecei a uhum, trabalhar, né? Aí comecei a contratar. uhum. Trabalhei um bom tempo sozinha. Depois contratei a primeira funcionária, a segunda, a terceira. E eu fui criando vínculos com as pessoas. Então, muita gente que Ah, saía de sim. Quintana para comprar fora deixou de sair para Uhum. comprar com a gente. Aham. Olha que interessante, né? Porque primeiro que você fala desse vínculo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso que é muito bacana, que a gente sente lá entrando na loja e sente conversando com você e com as suas funcionárias, mas também assim, o fato de você acreditar e de querer trazer um diferencial para a cidade, você acreditava no potencial, né, da cidade, É, né? Então, e isso é muito, muito interessante, né? Pode falar. Desculpa. e acreditar no potencial da cidade e poder trabalhar com essas pessoas, entendeu? Porque, assim, Uhum, foi um trabalho muito lento, mas foi uhum. construído aos poucos. Você fala de uma história de 29 anos, vinte e é nove isso? anos. 29 anos, é muito tempo, né? É muito tempo, né? Então a gente vai entender um pouquinho hoje esses passos. É isso quando a gente fala do além do óbvio, né? Tá chegando um monte, eu deixei liberado, né? A gente combinou de deixar liberados os comentários. Não vou dar conta de ler tudo, mas a gente vai ficar gravado, a gente consegue acompanhar depois. Mas eu tô percebendo que tem um fã-clube seu, Roseli. Tem um fã-clube de clientes, alguns parentes, mas a maioria de clientes já falando que é cliente há anos. Olha que Sim, delícia, né? sim. Todo mundo com muito carinho por você, que Ah, que legal. legal.
que gostoso, né? Depois a gente, se tiver sobrar um tempinho, a gente lê, mas senão a gente vai acompanhando depois na gravação. Mas assim, do que você me conta da história, assim, me chamam algumas coisas, me chamam bastante atenção, assim, né? Primeiro, assim, que foi apurado com o tempo, né? Então você me fala desde a sua infância, adolescência, né? Que você vem prestando atenção nos detalhes, você vem com esse interesse pela moda, pela estética, pelas tendências, né, pelo que vem acontecendo, você conseguia reformar aí as coisas que vocês ganhavam, deixar da cara de vocês, do tamanho que você custava, assim, deixar do seu jeitinho para ir acompanhando o que você queria, do jeito que você conseguia na época, né, e aí vai adaptando, assim, é muito interessante isso, como para a gente pensar, assim, que não é uma coisa que você, Roseli, montou a loja e esse gosto apareceu porque vem tudo pronto dos fabricantes, das indústrias. Não, é uma coisa que você desenvolveu durante muito tempo. Então, são mais que 29 anos, né? Sim. Esse olhar empreendedor e tal, né? Até esse sonho aí depois, né? Que foi crescendo junto quando você começou a trabalhar e viu o dia a dia de uma loja. Quando você fala de montar vitrine, me chamou muita atenção, porque eu sempre vejo no Sebrae, nos cursos, no Senac, né, cursos para vitrinistas, para aprender a fazer vitrine, até o olhar apurado para vitrine. E você não teve essa chance, você já foi colocada lá para montar a vitrine, né? Sim. E você curtiu fazer aquilo e tenho certeza pela vitrine sua. Hoje eu gosto de passar em frente, assim, porque tem sempre um tom de uma cor. Então vamos fazer tons... sei lá, terrosos, então tá todo mundo, da criança ao pijama, as toalhas de banho, estão todas em tons terrosos, aí passam uns dias, a gente já tem lilás, assim, é muito legal, assim, que vai despertando na gente, assim, até combinações do que a gente já tem, com o que a gente quer comprar, é uma vitrine muito bacana, então isso foi construído durante o tempo, né, isso me chama bastante atenção. Uma outra coisa que chamou bastante atenção é quando você fala do seu marido junto, né? Então você fala dele que te ajudou, vocês adaptaram um quarto na casa de vocês recém-casados, aí você desempregada, mas tentando fazer alguma coisa, né? Do jeito que você acreditava, gostava, né? E ele passando as noites, provavelmente depois de um dia inteiro de trabalho, para construir os móveis. Olha que parceria bacana, né? Então, vocês estavam construindo os móveis juntos, assim, né? Isso me chama bastante atenção, muito interessante, assim, né? E aí, como que foi? Você foi estudar um pouquinho? Porque isso tudo foi de prática, né? Você foi colocada na vida para fazer, né? E aí, você foi estudar, como que foi? Fala um pouquinho da sua formação. Quando eu fui para Marília, eu fui morar com a minha irmã. E na época que eu trabalhei na loja, eu fiz técnica em contabilidade. E vim, né? Comecei a trabalhar. Mas aí, assim, a gente não tem uma formação para lidar com a equipe, a gente não tem uma formação para construir estoque. E assim, eu sempre recebi o apoio da associação, a Val sempre me convidava para os cursos do Sebrae, eu sempre procurava fazer os cursos. Mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Eu precisava melhorar em alguns aspectos, eu precisava melhorar em relação à equipe, em administração no geral, né? Então, assim, embora eu estava fazendo sempre esses cursinhos, depois dos meus 40 anos, quando meus filhos já eram grandes, eu fui fazer ADM. Aí eu fiz administração, me ajudou um pouco, né? Entender melhor, né? A forma de trabalhar, de administrar. Foi um curso à distância, que a gente tinha 3 aulas presenciais por semana, o restante à distância, mas valeu a pena. Também nessa época, né, tive o apoio do meu marido, que me incentivou, deixava os 3 meninos com ele para estudar. 3 meninos. 3 meninos. E há uns 6 anos atrás, Mônica, eu fui fazer pós em gestão de pessoas. E foi um curso que me ajudou muito, porque assim, não adianta a gente ter o produto se a gente não tem uma equipe, né? Não adianta a gente ter um produto se a gente não consegue lidar bem com o fornecedor. Então, assim, é um conjunto, né? Quando a gente empreende, a gente não empreende sozinho. Eu digo assim, não sei se os empreendedores vão concordar comigo. Todo empreendedor é meio louco. A gente tem as nossas loucuras. Tem que ser, né? É um pré-requisito. Um pré-requisito do empreendedor. A gente é meio louco. E a gente precisa de uns loucos para acompanhar a gente, né? Para apoiar esses sonhos. Então, o que é uma empresa com produtos bons se a gente não tem relacionamentos, né? Então, relacionamento com o cliente, relacionamento com o fornecedor, relacionamento com a equipe. Então, eu prezo muito por isso.
E por isso eu fui buscando, assim, ajudas, cursos, né? Para tentar buscar esse equilíbrio. E digo assim, a gente Entendi. nunca está pronto, nunca está preparado, mas a gente precisa buscar. Sim. E a gente percebe essa questão quando a gente, para quem tem a oportunidade, o privilégio, né, de entrar na sua loja, a gente percebe pelo atendimento, né, e pela receptividade, pela sua equipe, né, então às vezes a gente entra lá e aí depois de um tempão lá a pessoa lembra que você já tinha ido há meses atrás de um produto específico, Sim, né, então você é reconhecida por isso, tem todo esse carinho, né, você encontra fora, né, e você conversa com a pessoa, então você desenvolve aí, né, um relacionamento além do relacionamento cliente, né, e lojista e comerciante, né, é uma coisa além. Então a gente percebe, né, a delicadeza desse cuidado que você tem com a sua equipe. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, queria que você falasse um pouquinho, as suas funcionárias estão há anos com você, sim. né? Como que é isso? Pode contar o segredo? Né? Ou pode dar uma dica aí para quem está assistindo, né? Porque não é uma coisa fácil, né? E aí como que é? Mas a gente percebe que elas estão lá há muito tempo, né? Como que é um pouquinho? Conta pra gente. Eu tenho funcionárias de 15 anos, de 14, de 12. E eu acho que não é Olha só só. mérito meu, mas eu volto a falar em relacionamento, né? E eu falo assim sempre para elas: quando o cliente entrar na loja, a gente sempre se colocar no lugar do cliente. Então, a Uhum, gente tem assim, não somente clientes, nós temos amigos aqui dentro já, né? Porque as meninas, uhum, elas criaram esse relacionamento, elas criaram esse vínculo, entendeu? Com os clientes. Então, assim, é parceria mesmo, incentivo, parceria. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora, né, Mônica? Abala todo mundo, sim. né? Então, o Uhum, nosso uhum. cliente está abalado, a nossa equipe está abalada, a gente está abalada. E A gente. como que eu vou Uhum, lidar com isso, né? Entendeu? é. Então, hoje, não dá mais para a gente lidar com a equipe da mesma forma que a gente lidava em 2019, 2018. Porque teve uma Com mudança de certeza. cenário. A gente não pode lidar com o cliente da mesma forma. Né? Tem todo esse cuidado. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente precisa buscar ter essa percepção, né? E assim, Sim. e dá autonomia também, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe hoje, eu tenho a Uhum, Maria que está aqui, que eu posso sair, me ausentar, e os clientes chegam uhum. e elas conseguem resolver, né? Conseguem Dá lidar, conta. conseguem Uhum, fazer a empresa andar, né? uhum, Então, assim, uhum, eu acho que foram, assim, coisas construídas com erros e acertos, a gente não acerta tudo. uhum, Não existe uma cartilha, como não existe uma cartilha para a gente criar filhos, não existe uma cartilha para o empreendedorismo, não existe uma cartilha o que fazer com uma equipe, né? Mas eu acho que é no dia a uhum. dia ali, sabe? Esse Sim. cuidado, esse relacionamento, do dia a dia mesmo. Uhum. A gente conversando um pouquinho sobre essa live antes, né, previamente, a gente preparou um pouquinho essa conversa, e aí você me falou uma frase que me chamou muita atenção, né, quando você fala dessa questão de que você se preocupou em fazer esse curso de gestão de pessoas, né, para entender um pouquinho disso, do relacionamento com as pessoas, para poder ainda conseguir fazer essa gestão com uma maior qualidade, né, desde o cliente aos funcionários, né, mas você me fala de que é enxergar o ser humano além do cliente, Sim. né? Isso foi muito É, interessante, assim, né? Porque eu acredito que às vezes você deve receber as pessoas, assim, para que você possa acolhê-las, assim, né? Num momento mais triste ou num momento mais alegre, que deve querer dividir as coisas. Como que é? Conta pra gente um pouquinho. eu penso que é assim, ó, é, enxergar além daquela pessoa que veio buscar uma mercadoria. Não é. O cliente não vem na Uhum, loja para buscar uma mercadoria. Ele vem muitas vezes para falar de uma dor, atender uma necessidade, né? Então, muitas vezes o uhum, cliente entra aqui, ele não entra para comprar. E às vezes ele acaba entendi. comprando. Às vezes ele Uhum, entra para comprar e ele leva algo mais precioso do que o comprar. Porque às vezes ele é uhum, acolhido por uma colaboradora, ele é acolhido por mim. uhum, Essa conversa, sabe? Esse vínculo mesmo de respeitar o ser humano, Mônica. Eu falo muito assim para as meninas, eu falava muito no começo, né?
Não importa se o cliente vem aqui e a gente mostrou tudo que a gente tem e ele saiu de mão vazia. Ele saiu Uhum. satisfeito? Uhum. Ele saiu feliz? Ok, né? Uhum. Porque o dia que ele precisar de alguma coisa, se ele se sentiu bem, se ele se sentiu acolhido, ele vai voltar, né? Então, não é Sim. só venda, não é só venda, não é só venda. É, Uhum. por exemplo, agora nessa época de pandemia, né? Quantos clientes nossos não estão sofrendo com familiares, né? E assim, eu sou Pois muito é. grata porque, por exemplo, na primeira semana que tudo fechou, a Maria ficou na casa dela, home office, tendo relacionamento com as pessoas. De lá, ela estava tendo Uhum. contato com os clientes, né? Uhum. Cada um aqui tem aquele cliente que às vezes mora perto da casa. Ah, eu passo lá, eu dou uma alô, eu dou uma ligadinha, eu mando uma mensagem. Então, assim, não é mandar uma mensagem para o cliente só para perguntar se ele quer um condicional, só para falar que chegou Uhum. novidade, né? E a equipe é a Uhum. mesma coisa, né? Eu não posso pensar na minha equipe só, elas estão aqui para vender, elas estão aqui só para gerar lucro. Não. São seres humanos Uhum. que vêm de casa, que têm os problemas particulares dela, né? Antigamente, quando eu era novinha, Uhum. eu escutava muito assim, ai, os problemas pessoais ficam da porta para fora. Não fica, né? Não tem Não como, tem né? Não como, tem né? como. Então, vem para dentro da empresa, né? E como que a gente consegue enxergar isso, né? Como que a gente lida com isso? Acho que isso que você está falando é uma grande dica aí para quem está assistindo a gente, né? Porque eu lembro também de sempre escutar da porta para dentro, você da empresa, você é o profissional. Então é foco e é impossível, porque as Impossível. pessoas, nós temos filhos, né? Sim. Nós temos família, nós temos amigos, né? A gente tem toda uma outra situação, né? Fora da porta Sim. para fora, né? E aqui eu acho que a empresa e o patrão, que seja, assim, não tem como negar isso, né? Ele tem que olhar para isso. E eu acho que talvez seja aí também um grande segredo aí, né? Para esse sucesso aí de você manter tá, tanto tempo as colaboradoras, tudo assim, né? É conseguir olhar esse ser humano também nelas, né? São todas mulheres, né? Eu tô falando tudo em elas, mas São acho que todas são todas, mulheres. eu lembro de ser sempre mulheres, né? E aí enxergar aí, né? Então tem essa questão de vocês construírem uma família juntos, assim, Sim. né? É muito interessante. Talvez seja aí essa grande dica, ó, pessoal, porque vocês estão assistindo aí uma dica de uma empreendedora lá, 29 anos de sucesso aí, né? Que construiu, que a gente vem vendo, né? Que essa construção foi árdua, né, Roseli? Foi. É um trabalho assim desenvolvido, né, há bastante tempo, mas, né, que hoje a gente pode ver aí o fruto passando na sua loja, assim, ver tudo que você conquistou, né, e conversar um pouquinho com essas meninas, né? Tem gente falando que adora entrar lá só por entrar, né? Só para ter Ai, que papo. Acho legal, que eu né? vi, eu queria, tem umas. Rapaz, tem muitas mensagens. Eu adoro ir para passear, que aí é Vicente, né? Então, olha lá, é um passeio. Lógico que é um passeio, tem um monte de coisa bonita pra gente ver, a gente é atendido com uma carinha. Às vezes não vira só um passeio, você sai com uma sacolinha. Esse é o problema, esse é o perigo, né? Mas é muito interessante, né? Então, você falou um pouquinho, né, desse olhar treinado, e como você veio, empreendeu em Quintana, uma cidade tão pequena, e como que você foi parar em Pompeia? Né? Porque você mantém a loja em Quintana. Existe a loja em Quintana. Existe, existe. Existe a loja em Quintana, Sim. tá? E aí você mantém a loja em Quintana e você abriu a loja em Pompeia. Conta um pouquinho pra gente dessa fase. Então, abrir a loja em Pompeia foi transformar uma situação difícil em uma oportunidade. Uau. Aquela historinha que a gente fala assim, se te dá um limão, faz uma limonada. Na Conta pra época, gente. eu tinha os meus 3 filhos que estudavam aqui em Pompeia. E o meu do meio, ele teve uma doença muito rara, uma doença rara no fêmur. E aí, tratamento, vai, médicos, tal. Ele precisava fazer fisioterapia. Precisava fazer terapia dia sim, dia não, às vezes todos os dias, né, para não perder o movimento da perna. Nossa. E aí, empreendedor louco, né? Falei assim para o meu marido: por que não abrir uma loja em Pompeia com espaço para as crianças ficar à tarde? Porque já que eles estudam em Pompeia, precisa fazer Uhum, a fisioterapia que é em Pompeia, por que não abrir uhum. uma loja em Pompeia?
E assim, eu tinha Porque um eles eram espaço, todos pequenos. todos pequenos. Todos Na pequenos. época, o mais velho tinha 10 para 11, o João tinha 8 e o caçulinha tinha 6 aninhos, Ah, né? sim. Todos pequenos ainda, Então tinha que carregar. Onde levava um, tinha que carregar. carregar todos. A E mãe aí a gente, empreendedora, né? né? Meu marido, como sempre, acreditando nas minhas loucuras, começou a procurar uma casa. Uhum. E aí a gente achou essa Aham. casa, onde é território hoje. E eu falava para ele assim, eu quero uma casa porque eu quero deixar um espaço para as crianças ficarem. E aí a Tá. gente reformou essa casa, viemos. Eu lembro que na época, às vezes ainda lembro disso, porque nós abrimos a loja, Mônica, fora do comércio, da rua do comércio. E eu ainda Sim, é verdade, é verdade. fora, né? Hoje a gente ainda tem mais 2 lojas aqui, mas na época não tinha nenhuma. E eu ainda me lembro, o Caval me procurou, Rose, não, vamos arrumar outro lugar, não vai dar certo, é fora do comércio. E eu falei, não, eu não tenho pressa. Eu preciso de um lugar para meus filhos possam ser acolhidos e eu quero trabalhar aos poucos, eu quero conquistar os clientes aos poucos. E eu já tinha alguns Olha clientes de só. Pompeia Uhum. que iam até a loja de Quintana. Acho que na época eu tinha uns 80 Tá. clientes que frequentavam lá. E aí foi essa Uhum. oportunidade, Mônica. A gente reformou a casa, Uhum. né? Da mesma forma, às vezes vinha de noite, às vezes vinha de domingo. E abrimos, Uhum. inauguramos, e assim ficou linda. A primeira inauguração ficou linda. Fizemos uma inauguração, vieram muitos clientes, alguns Teve amigos. um desfile, eu acho que eu estava chegando na cidade, era um desfile. Há quantos anos, Roseli? Agora que eu estou me A lembrando. de Pompeia tem 15 Quantos anos? anos. Esse É desfile isso ele mesmo. aconteceu, acho que há uns 12 anos atrás. Foi no segundo ou no Ah, terceiro ano que a gente sim. estava aqui. Tá. Então, assim, eu vivia É. inventando, né? Aí fiquei um tempo com Sim. esse espaço, depois de um tempo, eu fiz a mesma coisa que eu fiz em Quintana, né? Em Quintana a gente construiu, aí eu virei para meu marido, eu quero dividir o infantil do adulto. Aí vai, ele construiu mais Uhum. um espaço, dividiu. E aqui em Pompeia a mesma coisa. Uhum. Ai, tá pequeno, quero dividir o infantil, quero colocar roupa de cama e banho. Aí conversamos com o dono do prédio, ele aumentou pra gente, e aí foi fluindo, foi fluindo. E assim, Uhum. ó, peguei esse limão que a vida me deu e transformei numa Sim. limonada. E num momento de muita dor, porque você tinha Sim, que se dedicar ao seu menino que estava com uma doença rara aí, que sim. estava precisando de uma atenção, né? E tinham outros dois pequenininhos Dois também, pequenos. né? E aí e tem a loja, né? Que era um outro que demandava uma atenção de um, como se fosse um outro filho, e você conseguiu. Então você montou um espaço para que eles pudessem ficar em Pompeia com você, e à noite vocês todos voltavam para casa. É, era assim, o dia É, que o sim. João tinha físio em Pompeia, eu vinha para a loja de Pompeia. Ficava com os 3 aqui à tarde. O dia que ele não tinha físio, eu ficava na loja de Quintana. E aí eu ia revezando, né? Ah, Porque eram tá. 2 lojas, né? Queria perguntar para eles, agora se eles não colocavam fogo. Eu imagino três moleques. Se eles, o meu filho está assistindo a live, ele vale por três, ele provavelmente colocaria fogo nessa idade na loja, né? E que coragem, assim, né? E É, mais que importante que a sua família está sempre perto, está sempre sim. junto, né? Então, privilégio, lógico, né? Um marido super parceiro e empreiteiro, né? É, Que ele aí trabalha com entende as suas construção, né? necessidades. Exato, né? Então que entende aí as suas necessidades e aí consegue ir te acompanhando, Sim. né? Pedro Palu tá falando que era tranquilo, hahaha. Ele tá comentando que Tadinho. era tranquilo para vocês, né? Para a mãe eu já não sei dizer, São coisas, mas Mônica, que a pela gente faz. Eu falo assim, né? Quando a gente é empreendedor, a gente é muito sonhador, né? Muito sonhador e às vezes a uhum. gente não coloca Sim, limites, né? Então, assim, na época, no uhum. começo, nessa época, às vezes eu chegava a trabalhar 12, 14, 15, 18 horas por dia, né? E acabava sacrificando todo mundo, né? Mas, assim, Sim, muitas vezes isso é necessário. Não significa que isso tem que é, ser sempre, né? Hoje eu busco um equilíbrio maior. Mas foi assim, hoje eu entendi. paro para pensar e falo, nossa, eu realmente fiz tudo isso? Como que eu dei conta? Eu imagino, Como que eu né? dei Imagino que você deve conta, se perguntar. Uhum. né? Mas deve dar uma saudadezinha, não dá, Sim, Roseli, dessa sim, loucura, dessa é, correria toda, foi né? muito bom, É Mônica. muito bom, que interessante. Então a gente agora entendeu um pouquinho como que você veio para Pompeia,
né? E como que você está aqui? Então, a loja em Quintana continua, né? Continua. O pessoal de Quintana pode continuar lá, né? E a loja de Pompeia aqui, do jeito que a gente bem conhece. Quem não conhece tem que passar lá, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho de você como empreendedora, né? Você como dona de uma empresa na nossa região, no nosso país e no momento em que a gente está passando. Né? Que, como você comentou mesmo, não é um momento e não é fácil para ninguém, não é fácil para o cliente, não é fácil para o funcionário, né? E não é fácil para as famílias, não é fácil para o empreendedor, né? Como que você fez? Você falou já algumas dicas, mas vamos pontuar, que aí fica bem claro para quem está assistindo, né? Como manter a marca viva na cabeça dos clientes? Como que é? Eu volto a falar de relacionamento, sabe? Uhum. Construção. Por exemplo, quando começou essa pandemia, ai, fechou tudo, ai, agora, e a pergunta era, vou vender para quem? Né? Não vai ter casamento, não está tendo aniversário, não está tendo aula, os alunos não estão indo para a escola, o que fazer? Né? Sim. Então, aí nesse momento eu me questionei assim, o que eu construí até hoje? Né? Eu tenho uma carteira de cliente sólida? Eu tenho uma equipe com a qual eu posso contar? Eu tenho uma família que pode me apoiar nesse momento, né? Então, assim, são questionamentos que a gente tem que fazer, porque é uma situação que ninguém nunca viveu, né? Assim, pelo menos da nossa Uhum. geração, Uhum. eu acredito que ninguém nunca viveu uma pandemia, uma situação como essa. Então, o que fazer? Né? Então, eu me lembro que naquela primeira vez que fechou tudo, aquela loucura, o que a gente fez? Veio eu e meus 3 filhos, que eles foram dispensados da escola, do trabalho, e a gente continuou mantendo esse contato com o cliente. A gente levava o condicional, a gente atendia a necessidade do cliente na hora que ele precisava. A Maria ficou na casa dela, mantendo esse relacionamento. Eu vinha na loja, eu trocava vitrine, eu limpava a loja, né? Mas assim, o que faz a gente fazer tudo isso, Mônica? Eu acho assim, você tem que ter um grande amor por aquilo que você faz. Sabe? Olha, até me arrepiei. Você tem que ter um grande amor por aquilo que você faz. Uhum, Você uhum. lembra que logo no comecinho eu falei para você que eu montava as vitrines na loja lá em Marília e eu amava? Sim, Eu tenho isso sim. dentro de mim até hoje. Às vezes eu chego aqui na loja, as meninas montaram a vitrine, eu olho aquela vitrine e falo, gente, isso é meu. Que Isso me orgulho, traz uma né? alegria, me traz um bem-estar. Então, assim, eu acho que não tem outra forma da gente perseverar, da gente manter, se você não tiver amor por aquilo que você faz. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, Olha é só. amor mesmo. Às vezes eu chego na loja de Quintana, que a gente já reformou um monte de vezes. Essa semana passada mesmo eu cheguei lá, as meninas tinham feito a vitrine, estava linda. Então eu olho para aquilo, meu coração enche de alegria. E enche de alegria. Imagino. Quando eu recebo um cliente, por exemplo, lá em Quintana, eu tenho clientes idosas, né, que estão comigo há mais de 25 anos, 27 anos, né? Então, como manter no mercado numa situação dessa? Eu, por exemplo, eu não sou expert em online, em rede social, eu não sou. Mas dentro da minha limitação, o que a gente consegue fazer, né? Uhum. Assim, não é, você fala, eu não sou expert, mas assim, você dá a chance, né? Que eu lembro assim que sempre eu falo assim, não, pode deixar que vamos pedir um vídeo para as conselheiras. Aí lá vou eu mando uma mensagem, Roseli, vamos fazer um vídeo? A gente tem que arriscar, Roseli, né? a gente precisa de uma. E você topa, né? Então você topa, porque assim, uma coisa a gente não dá conta, não conhecer, né? Para mim também isso aqui é tudo novidade, né? Eu morro de vergonha, eu fico ansiosa, eu fico nervosa, suo frio, né? Mas assim, acho que é tão gostoso a gente poder compartilhar um pouquinho das coisas com todo mundo, assim, né? Dividir um pouquinho, né? Eu acho que tem que ter um nervoso, tem que ter um frio na barriga, porque quer dizer que é de coração, né? Quer dizer que é sincero, faz sentido o que a gente está fazendo, né? E a gente dá a chance para fazer. Eu morro de vergonha. Eu Morro de falei para os também. outros, grava um vídeo. Fui gravar vídeo. A gente pode perguntar para a Gilciane Sampaio, que deve estar assistindo a gente, vou falar até o nome dela, e a Thalita, do Sucos Grio e Alegria, que elas vivem cobrando de mim um vídeo. Passaram a pandemia inteira cobrando de mim e eu vou enrolando porque eu tenho vergonha, né? Mas a gente tem. E agora eu estou fazendo live.
com você, né? Então a gente tem que ir superando, né? Tem que ir superando, tem que ir acompanhando, né? Porque a gente não está podendo fazer isso presencialmente, mas olha a oportunidade que a gente tem de fazer isso com muito mais gente, né? Então é o que você traz, assim, é gostar do que faz, acreditar, ter sentido naquilo, né? Tem um significado isso que a gente está fazendo hoje, como tem um significado para você, no meio de uma pandemia, todo mundo em casa e a porta fechada da loja, você ir trocar vitrine. Sim. Né? Porque a gente vai continuar passando em frente, nem que seja de carro, a gente vai continuar passando em frente e a gente quer ver a novidade que está chegando, a gente já está acostumado a passar em frente, olhar aquela vitrine grandona, né, larga, né, e entender, ver, que cor que está na moda, que tipo de roupa que está na moda, o que eu posso ver para o meu filho, né? Então, e você teve esse cuidado, né? E outra coisa, também pôr os meninos para trabalhar, isso é muito bacana, né? Eu acho que Assim, isso é muito... você não descuidar desse relacionamento, né? Eu bato muito em relacionamento, porque eu acho que isso é a base, né? Você ter um bom relacionamento com o Exatamente. seu cliente, a hora que ele precisar de você, ele vai te procurar. Você tem um bom relacionamento com seus fornecedores, você se apertou, deu um problema, eles vão te ajudar. Né? Você tem um bom relacionamento Exato. com a sua equipe, com a sua família, você pode contar com eles, né? E assim, não é inventando, né? E se atualizando, né? Por exemplo, nós criamos um grupo, né? De pessoas que queiram estar recebendo as novidades. A gente tenta melhorar o Instagram, tem uma pessoa fazendo pra gente, o Rogério, né? Que é todo cuidadoso, né? Tem Uhum. uma menina que fica quase o tempo todo no WhatsApp respondendo os nossos clientes, postando as fotos, né? Então, assim, dentro do nosso limite, vamos fazer tudo o que a gente puder, né? Se não Exato. puder fazer tudo, faça tudo que puder, né? Isso. E isso é manter a marca viva aí, né? Sim, Você viva no meio de uma crise, né? No meio de uma pandemia, né? Esse eu acho que é, olha, a super dica que a gente está deixando hoje, que você está deixando hoje de presente para todas nós, né? Para todos nós. Que e assim, bacana. Mônica, uma coisa que eu prezo muito é retribuição, né? Assim, nem sempre eu consigo, Uhum. mas, por exemplo, quando eu estava em Quintana, que estava no comecinho, eu sempre queria dar uma lembrancinha para o meu cliente, é final de ano, então às vezes eu ficava ali à noite fazendo, eu e a minha irmã de Marília, que sempre veste a camisa comigo, a gente ficava à noite fazendo calendários, de final de semana, manual, né? É Dia das Mães, eu quero dar um presentinho para minhas clientes, né? Eu quero dar Uhum. uma embalagem melhor, eu quero fazer um laço melhor, né? Então, é nessas pequenas coisas, né, que a gente vai fazendo a diferença, né? Para É os poder manter detalhes, né? detalhes, né? Isso. Não é só para manter o vínculo, né? Mas assim, para você demonstrar a gratidão que você tem com esse Sim, relacionamento, com essa sim, troca. Né? Tenho certeza que você também deve receber um monte, sim. né? Aproveitando assim, a gente já agradeceu, óbvio, mas no final do ano todas nós ganhamos um belo presente seu e o meu está na minha casa, na porta de entrada, super chique. Um espelho lindo para a gente poder se rever todos os dias, né? E Merecido, né? realmente essa gratidão a gente percebe no seu contato, né? E a importância de relacionamentos, tanto que você é da diretoria da associação comercial, você é uma conselheira, né? E você está fazendo a diferença nas cidades, olha que chique, né? Em Pompeia, em Quintana, olha só, né? Muito interessante. A gente está com o tempo limitadíssimo, porque eu sabia que ia voar, porque dá vontade de continuar conversando, né? E a gente tem 2 minutos para o nosso Dois. prazo. 2 minutos, Roseli. Lembra que a gente comentou, né? Falei assim, Nossa, olha, vai fluir, vai passar super rápido, não parece, né? Parece que a gente não. Vamos ver tudo que a gente vai poder conversar e passa muito rápido. Tem muita coisa para a gente aprender, né? Para aprender juntos. Mas aí eu queria terminar, assim, você já falou bastante, acho que talvez agora é só para a gente fechar isso daí, que foi uma grande lição que você me deu quando a gente conversou, e aí agora eu queria dividir essa lição com todo mundo. Né? Você falar um pouquinho sobre ser empreendedora, né? Então, você me fala de um equilíbrio, né? Então, conta para agora, divide com todo mundo, não só comigo, né? Vamos dividir com todo mundo qual que é esse equilíbrio, qual que é esse segredo aí, né? Que você traz. esse equilíbrio, eu ainda estou em busca dele, mas eu acho assim, todo empreendedor é sonhador, é meio louco, mas a gente precisa buscar esse equilíbrio. Porque, assim, o ser humano,
não dá para, como eu disse outra vez, né? Não dá para diferenciar. Então, eu acho que a gente tem que chegar no final, Mônica, olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Então, assim, buscar esse equilíbrio pessoal, profissional e espiritual, né? Tipo assim, eu tenho uma carteira de cliente, que eu tenho relacionamento, tenho, eu tenho equipe, eu tenho uma família, eu tenho. Então, assim, tentar buscar esse equilíbrio, né? Tem épocas que a gente precisa trabalhar muito? Tem, mas vamos buscar esse equilíbrio. Porque para a gente chegar num ponto de assim, eu dei minha contribuição para o mundo, eu cumpri minha missão, e eu posso olhar para trás e dizer assim, eu sou muito grata, sou grata pela vida, sou grata a Deus, eu sou grata pelas pessoas que participaram desse meu caminhar, né? Então, assim, chegar num ponto e dizer assim, valeu a pena. E se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente muitas vezes vai estar muito bem no empreendedorismo, mas nós vamos estar quebrado na família, Não, né? não pode. Ou a gente vai estar muito bem na família, vai estar quebrado no empreendedorismo, né? Ou a gente vai estar com um negócio bombando, mas eu não tenho um bom relacionamento com a minha equipe. E isso frustra, né? Isso nos deixa... E eu acho que não dá continuidade também. Não Sim, estaria 29 anos em sucesso se não fosse um equilíbrio que você vem buscando. é, Interessante isso a sua fala, eu né? Que você busco, vem né? buscando. Eu busco esse Uhum, equilíbrio, né? porque é uma conquista, né? Não é uma coisa que a gente carrega e não é fácil, De né? poder olhar para Não é trás fácil. assim e falar, nossa, eu comecei assim, hoje eu estou assim. Olhar para os filhos e falar, nossa, veio da minha barriga, são meus, Ai, pode se orgulhar mesmo, querida. são Pode se meus, orgulhar mesmo. né? Poder olhar para assim, falar, eu posso contar com a irmã aqui, eu posso contar com a irmã lá em São Paulo, eu posso contar com a minha equipe, eu posso contar com a associação comercial, né? É esse equilíbrio mesmo, né? Assim, puxa, valeu a pena. Olhar para trás e falar, valeu a pena. E se você me perguntasse hoje, Roseli, se fosse para você começar e fazer tudo de novo, eu diria para você, eu faria tudo de novo. De novo. Talvez eu mudaria algumas coisas, mas eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Vale a pena. Vale a pena. Vale tudo muito a pena. Que beleza. É deixar a sua Nossa, só. contribuição para o mundo, né? Sim, sim, mas eu sempre falo assim, quando a gente pensa em fazer diferença no mundo, a gente tem que começar a fazer diferença ao nosso redor, e é isso que você está trazendo pra gente, né? Diferença no mundo, a gente não é a gente pensar no globo inteiro, não. Se cada um pensar, ó, né, no seu quadrado aí, fazer diferença com a sua própria família, né, dentro da sua cidade ou da sua região, e já buscar fazer a diferença, aí você já está contribuindo muito. Né? Só tenho a agradecer, foi fantástico, eu adorei, aprendi muito nesse processo todo, tanto de preparo da live, muito mais hoje, né? Estou emocionada e estou muito feliz, muito obrigada. Em nome de todo o conselho, de toda a diretoria do conselho, que também a gente alinhou tudo assim com muito capricho, pensou no seu nome com muito capricho, né? E associação comercial, a Val, tem que falar da Val, que ela está trazendo assim, inspiração total, realmente. Acho que é essa palavra que fica, né? Inspiração para todos nós. Eu acho que é o tipo são as lições que a gente vai ter que assistir de novo para poder gravar e aprender tudo de novo. Assim, muito obrigada, Roseli. Eu que Sucesso para agradeço. você. Obrigada, Mônica, pela oportunidade, ao conselho, a Val sempre me incentivando, né? E todas as pessoas que dedicaram esse tempinho aqui para estar conosco. Sim, sim, obrigada. A gente não conseguiu ler as perguntas e ler. Tem mais elogios, a maioria, na verdade, são elogios, então depois acho que você vai ter que assistir de novo, Roseli, para acompanhar, assim, tem elogio do filho, uma graça, que o Pedro fez um super, falando que você é super fã, e tem outro pessoal super elogiando. Obrigada, Né? Depois a gente lê. Obrigada, pessoal, por ter assistido. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.